Olá, pessoal. Eu sou o João de Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, a sua academia do setor de seguros. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Perfil Acadêmico. E hoje temos a honra de receber uma profissional incrível do mercado de seguros, Carolina Vieira. Ela é CEO da Olive Seguros, membro da Comissão de Seguro Garantia da Federação de Corretores de Seguros, FENACOR, conselheira consultiva da Sou Segura desde 2018, host do podcast The Surety Academy, criadora do selo de conformidade da portaria PGFN 2044 de 2024, autora do livro Tudo sobre Seguro Garantia e coautora do livro Mulheres no Seguro, da editora Líder. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso perfil acadêmico. Obrigada pelo convite, João. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, Carol, queria saber como é que você entrou no nosso mercado de seguros. Essa é uma pergunta curiosa, né? Cada um tem uma história muito peculiar, né? De como veio parar no mercado de seguro. A minha história diz muito sobre mim. Eu sou engenheira de formação e tenho uma forma de pensar bem estruturada, bem engenheira. Então, eu estava cursando engenharia de produção na faculdade e falei, bem, quais são os caminhos possíveis? Dividi em... clusterizei. E eu fui experimentando um a um. Eu falei, eu quero poder... Tem várias verdades. Uma delas era que eu podia gostar de qualquer coisa, mas que a coisa que eu gostasse tinha que virar o processo principal da empresa. Então, por exemplo, eu vou me permitir gostar de trabalhar com recursos humanos, mas se eu gostar de trabalhar com recursos humanos e eu decidir fazer isso na minha vida, eu quero trabalhar no Headhunter, onde o recursos humanos é o processo principal da empresa. E essa verdade tinha muito a ver com as minhas aspirações. Eu queria ter uma vida de executiva, né, uma carreira... Desde sempre você quis ser executiva? Na faculdade eu tinha traçado o meu salário para quando eu tivesse 30 anos. Eu tinha uma meta bem clara. E eu atingi a meta com 30 anos, assim. Que bom. Por isso que eu tô falando, minha cabeça é bem... a gente fala a verdade? Bem... bem pragmática ou Organizada. Bem... Intencionalidade, né? Intencionalidade, acho que é a palavra-chave. Então, eu segmentei, e aí, na engenharia de produção, eu dividi entre consultoria... então, consultoria, indústria, que foi o berço da engenharia de produção, mercado financeiro e processo trainee, para entrar já com um cargo de gerência numa grande empresa. E aí eu fui experimentando cada um deles. Eu trabalhei na empresa Júnior com 19 anos, eu implementei o sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, numa empresa real de mercado. Legal. E ela foi certificada depois de 11 meses. Foi uma coisa muito bacana trabalhar nesse universo de empresa júnior, né? Tem aprendizados que eu trago para minha vida até hoje dessa experiência. Então, vivi a consultoria ali. Eu trabalhei 3 anos na empresa júnior. Fui gerente desse projeto, depois fui gerente de capacitação de gerentes, depois eu fui coordenadora da célula de projetos, como se fosse a área técnica, e depois eu fui diretora e depois conselheira. Então, é um processo muito bacana. Uma carreira inteira dentro da Dentro empresa de 3 júnior. anos, exato. Mas eu lancei todos os sinos. Lancei todos os sinos dentro de 3 anos. Mas é bacana, assim, processo seletivo super, depois a gente conversa mais sobre isso, mas é bem, bem bacana. E tanto que a empresa Júnior está aí até hoje, prestando serviço para o mercado. Depois, então, trabalhei com consultoria, depois eu fui trabalhar em um cliente, numa indústria, numa fábrica de embalagens, muito divertido também. Eu era a única estagiária da fábrica e trabalhava direto com o diretor industrial. Então, a gente analisava os relatórios gerenciais falando, olha, a gente aumentou a produção em 5 vezes, mas o consumo de insumos aumentou em 15 vezes. Carol, resolve. E era muito, muito divertido. Porque essa fábrica em particular, ela era 100% nacional e ela desenvolvia as máquinas dentro da própria planta. O maquinário, né, que fazia todos os processos era desenvolvido in-house.
Então, eu conseguia conversar desde o mecânico, passando por todos os processos, indo no produto não conforme, entendendo o que tinha acontecido. A experiência no ISO me deu muito aprendizado para fazer esse trabalho. E aí eu fiquei lá 1 ano, foi muito legal. E aí eu fui para a próxima caixinha, que era... Estava prestes a me formar, e aí eu falei, caramba, quero mercado financeiro. E na época, muitas pessoas que trabalharam comigo foram para o mercado financeiro, mesmo bancos de investimento. E era uma época que estava se fomentando muito o aumento do número de brasileiros na bolsa e tudo mais. E aí estava um mercado muito aquecido. Mas, quando eu estava fazendo esse movimento, estava na iminência da abertura do mercado de resseguros no Brasil. E fui contemplada ali como oportunidade de trabalhar, era 2007, de trabalhar, entrar como se fosse num processo trainee, numa empresa multinacional americana que já fazia retrocessão para o IRB no mercado fechado e que estava entrando que estava aguardando ali a entrada em vigor do fim do monopólio do IRB para entrar com um pedido de abertura de uma resseguradora local. Estavam formando escritório aqui no Brasil. Eles já tinham um escritório porque faziam retrocessão para o IRB, mas era um escritório de representação. Mas estavam abrindo um ressegurador local e estavam trazendo pessoas, porque era uma época que tinha um gap de conhecimento de resseguro importante. Acho que tô falando de memória, tá? Mas talvez há bastante tempo não abrisse concurso público para o IRB, então você já tinha ali, não tinha novos entrantes no IRB, o mercado abrindo, pujante, muitas empresas vindo para o Brasil, poucos profissionais com experiência no mercado, e aí eles começaram a fazer como se fosse um processo trainee. E aí eu entrei, era super legal, a gente entrava trabalhando, a gente rodou todas as áreas da empresa, então entrei na área operacional, depois entrei na área de sinistro, até o mote lá era, você não pode fazer nada se você não souber o nosso objetivo principal, né, que é pagar um sinistro. Então eu entrei na área de sinistro, era todos os ramos, depois... E tinha muito volume, porque tinha todo o histórico, né, de retrocessão do IRB. A empresa já estava estabelecida há muitos anos. Legal. E então entrei na área de sinistro, depois eu fui para a área operacional, aí depois eu fui convidada para estudar a parte, apesar de ser engenheira de produção, estudar a parte regulatória para preparar a empresa para a abertura do mercado. E daí... depois eu fiz um mestrado na Alemanha, voltei, foi um sanduíche, então foi coisa rápida. E quando eu voltei, foi um combinado, né? Eu falei, olha, eu tenho interesse em voltar, mas eu adoraria aproveitar a oportunidade de fazer o mestrado. A gente combinou, falou, Carol, vai, quando você voltar, seu ticket de refeição tá te esperando. E aí eu liguei da Alemanha para perguntar, falei, olha, aqui eu tenho que entender se eu renovo a bolsa, porque tinha possibilidade de falar 2 anos. Tem que entender se eu renovo a bolsa por 2 anos ou se eu volto. Como é que... Você faria um doutorado, faria o próximo... Eu poderia concluir lá. Legal. E aí eu poderia estender. E aí... Só que eu não queria perder o momento do mercado. Como eu estudei ali a abertura, eu falei, cara, tem muita oportunidade aqui. Então é aqui que eu quero estar. E daí eu voltei. A brincadeira do ticket de refeição, porque de fato a diretora de RH falou, olha, não, o seu ticket de refeição está em cima da sua mesa aqui, te esperando. Legal. E aí eu voltei, na subscrição, fiquei lá durante 1 ano. E eu sou muito inquieta, assim, de aprender, sabe? Eu gosto muito de estudar, acho que é um pouco da minha bagagem de faculdade mesmo, de gostar de estudar. E ali foi o resseguro, né, que você ficou. E ali eu... Dentro dessa... Aí aprendi rápido a escrever clausulado, a montar modelo de precificação. Daí eu fui para um broker de resseguro como especialista em resseguro com 2 anos de experiência para participar das concorrências. Quando as primeiras seguradoras foram contratar os seus resseguros no mercado aberto. Ou seja... Então, aí foi a minha entrada, assim. Daí eu nunca mais saí. Mas você trabalhou em resseguro, você trabalhou em seguro também, e agora em corretoras. Né? E broker de resseguro também. E broker. Ou seja, trabalhou em todas as pontas do mercado, em todas as perspectivas.
qual que você mais gostou? Ou qual que te deu o maior desafio, o maior incentivo de trabalhar? Essa é uma pergunta difícil. Eu gosto muito de aprender. E eu, em todas elas, tive muita oportunidade de aprender coisas novas. Muita. Então, acho que não, eu gosto do desafio, gosto de resolver problema. E não teve um ano igual ao outro. Então, em todas, acho que me deu uma visão holística 360 do mercado. Ter passado por tantas, né? É que parece que, né, eu fiquei 10 anos numa mesma empresa, mas a gente abriu uma seguradora dentro do próprio grupo, né? Mas eu acho que eu diria que elas são iguais em termos do meu interesse porque elas foram desafiadoras o tempo inteiro. Legal, legal. E você, como uma ótima conhecedora do mercado de seguro garantia, a gente se conhece desse mercado, né? Queria saber um pouquinho de você, como é que você está olhando o mercado atualmente, com a entrada da 662 recentemente. A gente pode dizer que ainda é recente, né? Tem bastante coisa para construir. E as suas expectativas para esse mercado? Agora, acho que até como corretora, você tem uma visão ainda mais holística, um relacionamento mais próximo com as outras seguradoras. Como é que você está olhando o mercado de seguro garantia no Brasil? Eu acho que a gente vive um momento bem único do mercado e eu sou bastante otimista com esse momento que a gente está vivendo, porque se a gente olhar para a trajetória do nosso mercado ao longo dos últimos quase 20 anos, a gente pode dividir em décadas, né? A última década era um mercado que tradicionalmente era muito voltado para garantias que a gente chama tradicionais, né, de performance, muito voltado para o segurado público, muito movido por projetos de infraestrutura. E com a Lava Jato, e aí se eu errar alguma data que me perdoa, mas por volta de 2014 por aí, a gente teve uma desaceleração importante nos projetos de infraestrutura e movimentos super interessantes um novo produto que passou a dominar o mercado de seguro-garantia. Né? Com a alteração na lei de execuções fiscais, a entrada da 477 em vigor, a alteração do CPC, foram várias mudanças ali num intervalo de 2, 3 anos que criaram, e muito trabalho do mercado segurador aí, em particular da Federação das Seguradoras, em fazer um papel educacional, né, junto ao judiciário para a aceitação desse novo produto. E aí, na última década, você tem um mercado novo, né, de um novo produto. E agora, a gente vive um momento interessantíssimo, que a gente vive um mercado que cresceu 2 dígitos ao ano nos últimos 20 anos. Acho que deve ter uns 2, 3 anos que andou meio de lado, mas assim, em linhas gerais, se a gente fizer um CAGR histórico, deve dar aí por volta disso. 2 dígitos, com certeza. E aí o mais interessante é que nesse momento que a gente está vivendo, a gente vem com a mudança na lei de licitações, um pipeline de infraestrutura super interessante, a mudança na lei de licitações que permite a ampliação do mercado de uma forma bastante expressiva, né, porque o valor da garantia pode chegar até 30%, então isso cresce, isso facilmente triplica, né, ou então aumenta em 6 vezes o tamanho do mercado, só para o que era em referência, se tiver um ESIF, do que era o mercado de pré-Lava Jato, né, de infraestrutura, corrigido, obviamente, e corrigido que eu digo, né, trazer para os valores. Exato. Uhum. Fora isso, a gente tem um mercado judicial muito consolidado e com a nova portaria da PGFN 2044 trazendo mais clareza, mais objetividade, mais mostrando a evolução. Eu tenho muito orgulho assim, de ver, sabe, a evolução do nosso mercado e ver tudo que a gente foi criando ao longo do tempo, né? E ainda por cima, com a 662, acho que a gente tem tido muito espaço para ampliação do segurado privado. Muito espaço. Concordo plenamente. E então,
é como se a gente tivesse, sabe, quando os planetas se alinham e é o momento que a gente está vivendo. E aí a gente, como mercado, tem que ser muito responsável de fazer essa oportunidade se materializar. Legal, ótimo. Concordo 100% com você. Acho que tem produtos que vão ser um pouco mais padronizados, mas com a 662 a gente consegue ter a flexibilidade de criação, o que traz concorrência. Então, a gente está realmente vivendo um momento interessantíssimo no mercado de seguro-garantia. E uma curiosidade, eu queria falar um pouquinho desse selo de conformidade da portaria 2044 de 2024 que você criou com a Olive Seguros. Me conta um pouquinho de onde saiu essa ideia. Bacana. Antes de responder, João, só vou te pedir uma licença que eu esqueci de comentar, mas que como a gente gosta de desafio, ainda tem o Marco Legal do Seguro, né? Exato. Então, uma lei que entra em vigor em dezembro desse ano e que traz bastante novidade. Esse vai ser um ano de bastante trabalho para todos os agentes do mercado. Com certeza. Sobre o selo que a gente lançou pelo The Surety Academy, foi uma iniciativa para... É uma entrega que a gente faz para a sociedade. E aqui eu digo pensando no contribuinte, tá? O seguro-garantia judicial ele ganhou muito espaço, né, no judiciário, uma ampliação da aceitação, um trabalho muito bem feito, o que você consegue ver pelos números, né, do crescimento do mercado. Que apesar das taxas caírem ao longo do tempo, o mercado cresce a 2 dígitos. Olha o tamanho, né, do crescimento, a força que tem do produto. E quando a gente olha para o contribuinte, a experiência... em não se ter um produto que seja padronizado pelo segurado, né, pela PGFN, trazia uma experiência negativa, porque muitas vezes você precisava de uma CND e você não conseguia emitir em função de idas e vindas que você ficava com a aceitação da apólice estava sendo apresentada em função de cada seguradora ter o seu padrão. Isso é muito oneroso também para a própria PGFN, que tinha que analisar a cada momento uma nova apólice. Então, a gente traz muita eficiência para o mercado quando a gente padroniza. Mas, apesar do segurado padronizar, a gente precisa garantir que a seguradora está aderente ao padrão. Então, o selo ele veio com o objetivo de trazer essa tranquilidade para o contribuinte. Porque quando ele precisa da apólice, ele tem urgência. Ele não pode ser surpreendido no momento em que ele recebe a minuta em saber que a minuta dele não está aderente. E o selo fala, olha, o produto que a seguradora registrou na SUSEP foi analisado e está aderente ao padrão estabelecido pela nova portaria. Então, é muito provável que a redação que ele vai incluir no sistema para encaminhar a sua minuta vai estar consonante com o produto que foi protocolado e, portanto, vai estar também aderente. Então, reduz muito o risco para o contribuinte em ter essa experiência negativa de muitas idas e vindas na utilização do produto. Apesar de ser padronizado, ser esperado que o mercado apresente de fato alguma coisa que seja na íntegra o que está escrito no anexo da portaria, infelizmente não é a realidade. Não foi essa a sua experiência? Ao revisar os produtos, a gente percebeu que, por motivos diversos, tá? Algumas alterações foram feitas, né? Umas mais expressivas, outras menos expressivas. E foi um trabalho muito bacana, de valor agregado também para as seguradoras, que foram muito... engajaram muito no selo também de fazer a adequação dos seus produtos, a alteração dos seus produtos, abrir o diálogo para entender o impacto das pequenas alterações que estavam sendo feitas, ter esse olhar empático, né, do judiciário quando receber uma palavra, essa palavra faz diferença, não faz diferença. Então foi uma experiência muito positiva, a gente conseguiu colocar o selo de pé em tempo recorde, a gente fez de fato um trabalho muito bacana com a equipe da corretora para fazer a revisão. Meu agradecimento ao time. E a gente disponibilizou, né, os selos e a gente disponibiliza também, se você tem interesse em receber, vou colocar um QR Code aqui para você solicitar o relatório que a gente disponibiliza com a análise de todo o mercado segurador com relação à adequação e conformidade com o que está estabelecido como padrão na portaria PGFN 2044, em vigor desde 1º de março desse ano. Obrigado, Carol, pela sua presença, por compartilhar a sua trajetória. Parabéns. Você é uma das mulheres líderes aqui do mercado de seguro.
uma das principais que eu conheço, então te agradeço imensamente pela sua presença. E não só isso, queria também falar aqui sobre os 2 livros da Carol. Se você quiser ter um exemplar do Tudo sobre o Seguro Garantia e Mulheres no Seguro, também vamos deixar um QR Code aqui para você pedir diretamente, tá? Se você gostou do nosso episódio, curta, compartilhe, mande para o seu vizinho, pro seu colega de trabalho, para sua família, e até uma próxima.